Morning Call, se liga só. Quarta-feira, dia 24 de maio de 2017, vamos começar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, o Morning Call, a preparação para a sessão de hoje, de sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo e vamos começar pela Ásia Oceania, começando com o ritmo já com algumas nuvens pairando ali, umas nuvens aparecendo no ar. Por quê? Bolsa em Tóquio fechou em alta de 0,66, o principal índice em Hong Kong fechou com alta de 0,10 e o principal índice na China, o Xangai Composite, fechando aí com uma pequena alta de 0,1. E o principal noticiário que dominou os negócios mais cedo pela manhã de lá, que é mais pela noite por aqui, quase entrando na madrugada, foi que a China, pela primeira vez desde 1989, tomou o seu primeiro downgrade das suas notas de crédito soberanos, com risco da dívida, né? O Moody's declarou que vê um pequeno risco aí da sua dívida, em função do crédito farto que já aconteceu e da desaceleração controlada no mercado chinês. Isso levou uma certa preocupação e acabou dando um downgrade em muitas ações, principalmente ações ligadas a banco e também na nota soberana. Por isso, já é alguma preocupação. O mercado de commodities já sofre em função desse downgrade. O minério de ferro com 62% negociado no Porto de Qingdao fechou em forte queda de 2,39%, cotado a 60,52. O futuro do minério de ferro em Dalian, pela noite, fechou em queda de um pouco mais aí de 4,7%, quase chegou a trabalhar com queda de mais de 5%, depois retornou um pouquinho. O petróleo, ainda no mercado de commodities, vai trabalhando no terreno positivo. Vale lembrar que amanhã tem encontro da OPEP em Viena, onde vão decidir aí, tomar as decisões sobre novos cortes, a extensão de novos cortes de produção de petróleo, sobretudo dos países maiores produtores, né? Justamente os organizadores, o pessoal que está na OPEP. Petróleo, nesse momento, do tipo Brent, vai operando em alta de 0,18, cotada a 54,25. Petróleo do tipo WTI vai operando em leve alta de 0,04, cotada a 51,49. O níquel e o cobre vão caindo também na Bolsa em Londres, também repercutindo aí uma desaceleração no mercado chinês em função dessa diminuição de rating, né, desse downgrade que aconteceu. Então, cobre, níquel, minério de ferro, trabalhar no terreno negativo, isso acaba também mexendo um pouco, trazendo um pouco aí no impacto nas bolsas. Apesar disso, o índice Stock 600, um índice que faz um conglomerado das melhores ações pela Europa, vai trabalhando com leve alta e o futuro americano, o S&P 500 futuro, nesse momento trabalha em queda de 0,05%, um nível aí bem tranquilo. Já pela Europa, Londres é o único índice que vai trabalhando no terreno positivo, com alta de 0,24%. Paris trabalha em queda de 0,14%. Frankfurt, na Alemanha, vai operando em queda de 0,19%. Todas elas ali em compasso de espera. Por quê? Porque daqui a pouco, mais tarde, na parte da tarde, teremos a ata do FED, a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, FONC, que vai trabalhar aí um noticiário muito provavelmente para dar notação à próxima reunião do FONC, que vai ser mês que vem, onde muito provavelmente, pelo menos esse é o consenso do mercado, vão fazer com que a alta do juro retome de novo, ou seja, o Fed volte a subir o juro, pelo menos pode ser, e aí talvez na ata a gente vai tentar identificar se vai ser a última vez que ele vai subir o juro esse ano ou se ainda tem mais uma elevação. Pelo consenso do mercado, ainda tem mais uma elevação. Na minha avaliação, também tem espaço para mais uma avaliação, uma subidinha de juros, provavelmente em setembro. Porém,
tem aí um pouco de crescimento sobre a economia no mundo, né, que ainda impõe algumas dúvidas, né? A gente teve eleições na França e geralmente nos primeiros anos do ano eleitoral costuma ser um ano de muita atividade. Tivemos eleição também nos Estados Unidos, Donald Trump, e no primeiro ano o ciclo dos negócios costuma ter muita atividade, os ciclos tendem a ganhar um pouco mais de fôlego. É uma aposta, inclusive, disso eu imagino, para o Banco Central, para fazer com que o juro, que a atividade econômica esteja em plena forma para justamente subir mais uma vez, além de junho. Essa avaliação rápida que eu faço, apesar de que ainda tem muita bola para rolar, muito jogo para ser jogado, tá ok? Yields dos trades vão trabalhando perto da estabilidade, taxa das maiorias dos títulos europeus vão caindo, obviamente, com os mercados europeus também, em sua maioria trabalhando no terreno negativo, a única ali em Londres em terreno positivo em função de notícias locais, especialmente corporativa. A agenda de hoje é uma agenda muito fraca, o dado mais relevante que nós temos é o venda de casas existentes no mercado americano que sai agora às 11 horas da manhã, e depois a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o FONC, que vai sair às 3 horas da tarde. Portanto, para você que opera dólar, portanto, para você que está ali negociando dia a dia, principalmente no day trade, a ata do Fed vai ser implacável para você ter a oportunidade de fazer dinheiro, de ter ganhos na Bolsa neste rompimento, né, no momento em que sair a ata do Fed às 3 horas da tarde, tá? Temos uma fala também do presidente Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, que fala um pouco aí sobre a estabilidade financeira. Essa fala dele vai ocorrer em Madrid e vai ser 15 para as 10 da manhã. Também é algo relevante que a gente precisa acompanhar, não muito de pertinho. A gente tem outras preocupações, principalmente domésticas, na verdade, para serem acompanhadas por aqui. De qualquer maneira, vale a pena acompanhar. Moedas pares do real, como rand, peso mexicano, lira, tem desempenho praticamente estável aí, e algumas altas moderadas locais ali entre os países. Vamos ver como é que vai se comportar o real. Por falar em real, vamos aproveitar e falar também do gráfico do índice Bovespa, que está aqui já na tela para vocês. Olha só, o gráfico do Ibov, né? Parece até um padrãozinho, eu comentei ontem no meu Twitter, né? A gente teve a forte queda do circuit break, né? E aí, qual era o padrão, né? Uma alta, aí no dia seguinte fechou em queda, cobrindo totalmente a alta do dia anterior. Aí ontem já fechou em alta, cobrindo totalmente a queda do dia anterior, né? Será que nós vamos ter uma queda hoje, cobrindo totalmente a alta do dia anterior? Tá bem padrãozinho isso aqui, né? É claro que isso aqui é uma brincadeira, a gente tem obviamente, um ponto de suporte, sustentação bem relevante dado pelo mercado, antiga região de forte resistência aqui, que se tornou suporte, continua sendo suporte aqui, e a média móvel 200 períodos, que é essa reta azulzinha aqui, vai dando sustentação também ao preço nesses níveis aqui, portanto, é um ponto importante aí para a gente poder ter que avaliar, tá ok? O OBV, o saldo de volume, caiu junto com o mercado, sentiu aí o comprometimento da tendência junto com o mercado. O que não pode acontecer com o OBV é perder esse último fundo aqui. Se isso acontecer, ficarei muito, mas muito desanimado com o mercado. Por enquanto, a gente vai ainda trabalhando aos trancos e barrancos depois dessa forte queda. Ainda é muito difícil falar em retomada da tendência. A tendência de alta foi comprometida. Nós temos essa resistência máxima de ontem como ponto importante ali para ser ultrapassado. O mercado ainda tem este ponto aqui, antiga região de suporte, que agora vira resistência também para ser rompido. Então as dificuldades para cima do mercado ainda são gigantes, assim como também para baixo, em função da forte queda já ocorrida em uma sessão só, em menos de 10 minutos, quando abriu já no circuit break, caindo 10% a bolsa. Então, certamente a gente deve flutuar um pouco nesse range aqui e o preço deve encontrar o seu caminho um pouco mais para frente, um pouco mais adiante. Isso ainda é um pouco difícil da gente entender exatamente como isso vai proceder, mas de qualquer maneira
a gente tem que focar mais no intraday aqui. As oportunidades de day trade melhoraram bastante depois desse circuit break aqui, muito mais do que o swing trade. Galerinha, seguinte, vamos lá. O que a gente tem que ter como prioridade aqui para o nosso mercado a partir de agora? Duas informações importantes. A primeira é isso. Perdão. A primeira é isso. O day trade ficou muito melhor que o swing trade, né? Antes do circuit break, o swing trade estava muito bom, estávamos tendo ganhos exorbitantes, né? Ganhos de 20%, 15%, 10%. Depois do circuit break, acabou zerando toda essa possibilidade e, obviamente, o mercado criou muitas dificuldades para montar uma nova estrutura de operação. Por enquanto, quem está nesse mercado aí está numa base muito mais especulativa do que numa base de tendência. E, obviamente, aquelas pessoas, os chamados value investing, né, de fundamentos, acabam aproveitando oportunidades em busca de PX, mas são pessoas com perfis operacionais completamente do que a gente prega aqui sob a ótica da análise gráfica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Banco Central, para hoje, reduziu a quantidade de contratos, ou seja, reduziu o tamanho da intervenção dele sobre o mercado, tá ok? Ele estava vindo com 40 mil contratos mais 8 de swap para rolagem, de venda de dólares no mercado. Para hoje, ele só está vindo com 8 mil contratos. Ele diminuiu, ele apagou aqueles 40 mil. Bom, o Banco Central sinaliza que a estabilidade está voltando e que, portanto, não há uma necessidade de vir a pleno vapor e toda a queda. Ou seja, é um primeiro momento que o mercado tem hoje, tá? De testar o Banco Central e também uma maneira do Banco Central olhar como anda o sentimento de mercado. Então, hoje, para quem opera dólar, tem aí um espaço, um range mais forte para atuar, porque não há uma intervenção mais forte do Banco Central. O Banco Central hoje estava vindo com 40 mil, e de alguma maneira isso só dava tranquilidade para o mercado. Hoje já não tem 40 mil de oferta, então o mercado vai ficar um pouco mais solto, é isso que a gente tem que avaliar aí certamente, tá ok? Então, para você que opera dólar aí, fique esperto, tá? Resultado desse swap para rolagem do Banco Central é às 11h50, então o mercado está solto, pode andar aí de qualquer maneira. Enquanto de notícias políticas ontem, o mercado subiu, acreditando aí um pouquinho, botando um pouco mais de fé na retomada de agenda do governo, sobretudo na área das reformas. O governo tenta voltar ao normal, embora ainda haja muitas dificuldades, e os jornais de ontem à noite e de hoje já começam a falar que a base aliada tenta articular uma substituição aí para o eventual novo presidente com a renúncia do Temer. Então, não tem absolutamente nada descartado nesse mercado, sobretudo a ótica de novos noticiários. O mercado ainda continua numa zona complicada, é a tal da água turva que eu falei, de que a gente não consegue ver a profundidade, não consegue ver a borda e, portanto, a gente não consegue ter ainda uma visão mais longa, além daquilo que está a um palmo à nossa frente. Portanto, as dificuldades e os riscos continuam grandes, por isso a gente fica só ali no day trade, esperando o cenário ficar um pouco melhor para ter um direcionamento mais claro para o swing trade, dado uma visão de fluxo que foi completamente perdida depois do swing, depois do circuit break da última quinta-feira do dia 18. Então é isso, vamos se preparar. Atenção, 3 horas da tarde, ata do Fed, esse é o dado mais relevante do dia, é isso que a gente tem que ficar esperto aí. No mais, quero desejar a vocês uma excelente quarta-feira, bons negócios, tudo de bom. Amanhã eu estou de volta a partir das 8h35 para mais um Money Call. Até lá, tchau.